Questão número 1. Dirigir veículo automotor na via pública sem possuir a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir constitui: alternativa A, infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes e suspensão da carteira nacional de habilitação. Alternativa B, multa grave e remoção do veículo. Alternativa C, infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes, medida administrativa de retenção do veículo. Alternativa D, multa média e advertência verbal. Qual a resposta correta para a questão número 1? Dirigir veículo automotor na via pública sem possuir a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir constitui. Resposta correta, alternativa C. Constitui infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes e medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para retirar o veículo. Essa é a consequência por dirigir veículo automotor na via pública sem possuir carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir. Questão número 2. Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Alternativa A, de natureza grave com multa. Alternativa B, de natureza gravíssima com multa. Alternativa C, de natureza média com multa e remoção do veículo. Alternativa D, de natureza grave com multa e retenção do veículo. Qual a resposta para a questão 2? Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, constitui uma infração de natureza grave com multa e retenção do veículo. Nas infrações por falta de itens obrigatórios, lembre-se da retenção do veículo como medida administrativa para se resolver a irregularidade. Questão 3. Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na carteira nacional de habilitação do proprietário do veículo. Alternativa A, 3, 5, 6 e 7. Alternativa B, 7, 5, 4 e 3. Alternativa C, 3, 4, 5 e 7. E alternativa D, 4, 3, 7 e 5. Qual a resposta para a questão número 3? Nas infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima, são computados, respectivamente, os seguintes pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Resposta correta, alternativa C. São descontados 3, 4, 5 e 7 pontos, respectivamente. Questão 4. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Alternativa A,
Nesse caso, não comete infração de trânsito. Alternativa B, comete infração passível de advertência. Alternativa C, comete infração de natureza média. Alternativa D, comete infração de natureza grave. Qual a resposta para a questão 4? O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Resposta correta, alternativa C. Nesse caso, comete infração de natureza média. Dirigir veículo automotor com apenas uma das mãos. Questão 5 é considerada uma infração de natureza grave. Alternativa A, atirar do veículo ou abandonar na via substâncias ou objetos. Alternativa B, dirigir sem atenção e cuidados. Alternativa C, manusear o celular na condução do veículo. Alternativa D, não usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Qual a resposta para a questão 5? É considerada uma infração de natureza grave. Resposta da questão, alternativa D. É uma infração de natureza grave, com multa e retenção do veículo, deixar o condutor ou também o passageiro de usar o cinto de segurança enquanto o veículo está em movimento. Alternativa A é uma infração de natureza média, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Alternativa B é uma infração de natureza leve, dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança. E a alternativa C é uma infração de natureza gravíssima, manusear o celular na condução do veículo. Questão 6. O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Alternativa A, multa e retenção do veículo. Alternativa B, multa de natureza leve. Alternativa C, multa e remoção do veículo. Alternativa D, multa. Qual a resposta para a questão número 6? O condutor que dirigir o veículo com calçado que não se firme nos pés terá como punição. Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, o condutor terá uma penalidade de multa de natureza média, que não prevê nenhuma medida administrativa de retenção ou de remoção do veículo, apenas a penalidade de multa. Questão 7. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa é: Alternativa A, proibido e sujeito a penalidade de advertência. Alternativa B, permitido desde que seja feito em velocidade reduzida. Alternativa C, infração de natureza média, sujeito a multa. Alternativa D, infração gravíssima, sujeito a multa. Qual a resposta para a questão 7? Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Resposta correta da questão 7, alternativa D. Nesse caso, é uma infração de natureza gravíssima,
sujeito à multa. Questão 8. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Item número 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Item 2. Estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. Item 3. Estacionar o veículo no passeio. Infração passível de remoção do veículo pelo órgão competente ocorre em: quais infrações aqui na questão são passíveis de remoção do veículo, na sua opinião? Resposta correta da questão 8, alternativa C. Todas as infrações citadas na questão são passíveis de remoção do veículo. Item 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada meio-fio, a mais de 1 metro. Item 2. Estacionar o veículo na pista de rolamento das vias de trânsito rápido. E item 3. Estacionar o veículo no passeio. Todas essas infrações prevêem a remoção do veículo do local. Portanto, fica a dica para sua prova. Nas infrações de estacionamento irregular, sem a presença do condutor, haverá a remoção do veículo, exceto na infração de estacionar na contramão de direção. É a única infração de estacionamento irregular que não prevê remoção do veículo. Todas as outras infrações de estacionamento irregular prevêem a remoção do veículo do local. Então fica fácil de responder esse tipo de pergunta na prova do Detran. Questão 9. Pedro é proprietário de um veículo. Na semana passada, Pedro o emprestou à sua irmã Maria, que avançou o sinal vermelho de um semáforo quando voltava para casa. Pedro, após receber a notificação da autuação como proprietário, não indicou o condutor. Nesse caso, os 7 pontos relativos à infração cometida serão atribuídos a quem? Alternativa A, Pedro, que será novamente multado por não indicar o condutor. Alternativa B, Maria, pois foi ela que avançou o semáforo. Alternativa C, Maria e Pedro. Alternativa D, Pedro. Qual a resposta para a questão 9? Interprete direitinho o texto da questão. Pedro é proprietário de um veículo. Na semana passada, Pedro o emprestou à sua irmã Maria. Maria avançou o sinal vermelho de um semáforo quando ela voltava para casa. Pedro, após receber a notificação da autuação como proprietário, ele não indicou o condutor. Nesse caso, os 7 pontos relativos à infração cometida serão atribuídos a quem? Qual a resposta para a questão 9? Resposta correta da questão 9, alternativa D. Como Pedro não indicou a condutora Maria, os pontos atribuídos pela infração serão lançados no seu prontuário de condutor. Portanto, Pedro responderá por esses 7 pontos por não indicar a condutora Maria, que estava na condução do seu veículo e cometeu a infração de avanço do sinal vermelho do semáforo. Questão 10. Um veículo trafega a 50 km por hora numa via coletora,
regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de: alternativa A, multa; alternativa B, multa e suspensão do direito de dirigir; alternativa C, multa e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; alternativa D, advertência verbal. Qual a resposta para a questão 10? Um veículo trafega a 50 km por hora numa via coletora, regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de: resposta correta da questão 10, alternativa A. Nessa situação, o condutor comete uma infração passível de multa. E só será uma infração passível de multa e suspensão do direito de dirigir quando o condutor exceder a velocidade máxima para a via em mais de 50%. Portanto, se a questão citasse que o condutor estava trafegando a 61 km por hora ou mais de valor considerado, ele incorreria na infração da alternativa B, multa e suspensão do direito de dirigir, por exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. Questão 11 é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, remoção do veículo. Alternativa B, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Alternativa C, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. E alternativa D, advertência por escrito. Qual a resposta para a questão 11? É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Resposta correta da questão 11, alternativa D. Advertência por escrito é uma penalidade que pode ser aplicada pela autoridade de trânsito. Penalidade, advertência por escrito. Nas outras alternativas, nós temos medidas administrativas. E a dica para você se lembrar das medidas administrativas é que quase todas elas começam com a letra R. Portanto, remoção do veículo, recolhimento do certificado de licenciamento anual e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação são exemplos de medidas administrativas. As medidas administrativas podem ser aplicadas pelo agente da autoridade de trânsito no momento da infração, no momento da abordagem policial. Já as penalidades não podem ser aplicadas pelo policial, podem ser aplicadas apenas pela autoridade de trânsito. E como penalidades, nós temos, por exemplo, a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir, curso de reciclagem. São exemplos de penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito. Questão 12 ficou fácil de respondê-la agora. É uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B, suspensão do direito de dirigir. Alternativa C, remoção do veículo. E alternativa D, advertência por escrito.
Qual a resposta para a questão 12? É uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Resposta correta da questão 12, alternativa C. Remoção do veículo é uma medida administrativa. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação, a suspensão do direito de dirigir e a advertência por escrito são penalidades. Perceba a diferença entre penalidades e medidas administrativas. Questão 13. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, placa proibido estacionar. É alternativa A. Infração leve, 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B. Infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C. Infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo. Alternativa D. Infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Qual a resposta correta para a questão 13? Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, placa proibido estacionar. É resposta correta, alternativa D. Nesse caso, é uma infração de natureza média, com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Lembre-se que, nas infrações de estacionamento irregular, sem a presença do condutor, haverá a remoção do veículo do local. Isso te ajuda a acertar sempre esse tipo de questão na prova do Detran. Só não há a remoção do veículo quando o veículo está estacionado na contramão, pois esse tipo de infração só prevê multa. Mas as demais infrações de estacionamento irregular prevêem, além da multa, a remoção do veículo. Questão 14. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Alternativa A. Não constitui infração de trânsito. Alternativa B. Infração leve, 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa C. Infração média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Alternativa D. Infração gravíssima, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo. Qual a resposta correta para a questão 14? Ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Resposta correta da questão, alternativa C. Nesse caso, é uma infração de natureza média, 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e também remoção do veículo do local. Sempre que o veículo estiver atrapalhando o trânsito, obstaculizando a via, haverá a remoção desse veículo do local que está atrapalhando. Isso é uma medida administrativa que acompanha a infração de trânsito. Questão 15. 3 motoristas cometeram, no último ano, as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração média e 2 graves.
Motorista 3, 2 infrações gravíssimas e 2 leves. Nessa situação, o número de pontos acumulados por esses motoristas é, respectivamente, D. A questão pergunta, portanto, qual o número de pontos acumulados por cada um dos motoristas apresentados na questão. Então, vamos somar na pontuação de cada motorista. Motorista 1. Ele cometeu uma infração de natureza leve. Quantos pontos são uma infração de natureza leve? São 3 pontos. E ele cometeu também uma infração de natureza média. Quantos pontos são uma infração de natureza média? 4 pontos. 3 mais 4 totalizam 7 pontos acumulados pelo motorista número 1. Como o resultado deu 7 pontos, motorista 1, nós já observamos que na alternativa A nós temos 7 pontos, na alternativa B, 9, portanto a gente já exclui. A alternativa B, ela está errada. Alternativa C, 14 pontos, nós já excluímos também a alternativa C. E na alternativa D, temos 7 pontos também. Assim, o gabarito da questão pode ser a alternativa A ou a alternativa D. Uma das duas será o gabarito dessa questão. Vamos agora somar a pontuação do motorista número 2. Ele cometeu uma infração de natureza média, 4 pontos, e 2 infrações de natureza grave. Quantos pontos é cada infração de natureza grave? Cada infração de natureza grave são 5 pontos. 2 infrações graves totalizam 10 pontos. 4 mais 10, 14 pontos para o motorista número 2. Temos 14 na alternativa A. Temos 14 também na alternativa D. Por enquanto, ainda não deu para saber qual é o gabarito da questão. Vamos somar a pontuação agora do motorista número 3. Motorista número 3 cometeu 2 infrações gravíssimas. Quantos pontos é cada infração gravíssima? Cada infração gravíssima são 7 pontos. Ele cometeu 2, portanto, 14 pontos. E o motorista 3 também cometeu 2 infrações de natureza leve. 2 infrações de natureza leve totalizam 6 pontos. 14 mais 6 totalizam 20 pontos para o motorista 3. Alternativa A, errada, pois traz ali 19 pontos. Portanto, gabarito da questão, alternativa D, na sequência perguntada pela questão. Motorista 1, 7 pontos. Motorista 2, 14 pontos. E motorista 3, 20 pontos. Resposta alternativa D. Questão 16. O condutor que, ao dirigir, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, por estar manuseando o aparelho celular. Alternativa A. Comete infração de natureza leve. Alternativa B. Comete infração passível de advertência. Alternativa C. Comete infração de natureza média. Alternativa D. Comete infração de natureza gravíssima. Qual a resposta para a questão 16? O condutor que, ao dirigir, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo, por estar manuseando o aparelho celular. Resposta correta da questão 16, alternativa
D. Nesse caso, o condutor comete uma infração de natureza gravíssima: manusear o telefone celular estando na direção do veículo automotor. Infração gravíssima. Questão 17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Alternativa A: multa e apreensão do veículo. Alternativa B: multa gravíssima e remoção do veículo. Alternativa C: multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Alternativa D: multa grave e advertência verbal. Qual a resposta para a questão 17? Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Resposta correta da questão 17, alternativa C. Nesse caso, terá como punição uma multa gravíssima multiplicada por 5 vezes. Haverá também a suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Resposta correta da questão 17. Questão 18. Quanto ao uso da buzina, considere: item número 1. Usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração de trânsito. Item 2. Usar a buzina entre as 22 e as 6 horas é uma infração. Item 3. Usar a buzina com simples toque breve como advertência ao pedestre é infração de trânsito. É correto o que consta apenas em. Portanto, quais são os itens corretos aqui na questão 18? Analise direitinho cada item para responder corretamente a questão 18. Resposta correta da questão 18, alternativa D. Está correto apenas o item número 2. Usar a buzina entre as 22 e as 6 horas da manhã é uma infração de natureza leve, pois nesse horário é proibido o acionamento da buzina no perímetro urbano. Item 1 está errado aqui ao final. Nesse caso, é uma infração de trânsito. Usar a buzina prolongada e sucessivamente é uma infração de trânsito. A palavra não deixou a alternativa aqui errada. Nesse caso, é uma infração também de natureza leve. Todas as infrações de uso da buzina são infrações de natureza leve. E o item 3 também está errado ao final da frase. Nesse caso, não é uma infração de trânsito. Nós podemos usar a buzina através de um simples toque breve como uma advertência ao pedestre, ao ciclista, a outro condutor no trânsito. Portanto, o item 3 erra ao dizer que é uma infração de trânsito nesse caso. Pelo contrário, não é infração de trânsito. Logo, só está correto o item número 2. Questão 19. Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura. Alternativa A. A medida administrativa aplicada é a apreensão do veículo e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa B.
terá como medida administrativa a remoção do veículo, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa. Alternativa C, multa de natureza leve e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, não constitui infração de trânsito. Qual a resposta para a questão 19? Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura. Resposta correta da questão 19, alternativa B. Como já vimos em questões anteriores, basta você associar as infrações de estacionamento irregular com a remoção do veículo. Feito isso, você acerta tranquilamente toda a questão na prova do Detran referente ao assunto. Estacionar em subidas ou descidas sem frear o veículo de forma segura é considerada uma infração de natureza grave, com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, multa e terá como medida administrativa a remoção do veículo do local. Questão 20. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer terá como possibilidades. Alternativa A, Jari e Detran apenas. Alternativa B, Cetran e Alcontran. Alternativa C, Polícia Rodoviária e a Jari. Alternativa D, Defesa da Autuação, Jari e Cetran. Qual a resposta para a questão 20? O condutor autuado por uma infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer terá como possibilidades. Resposta correta da questão 20, alternativa D. O condutor que pretende recorrer de uma autuação, ele terá como possibilidades uma defesa prévia da autuação perante o órgão que o autuou. Essa defesa não sendo aceita, o condutor tem direito ao primeiro recurso, que é direcionado à Jari. E a Jari também não aceitando o recurso do condutor, o condutor tem direito a mais uma instância, a mais um recurso, que é direcionado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou ao CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então, são essas as possibilidades que o condutor tem para recorrer de uma autuação, de uma multa de trânsito, basicamente. Defesa da autuação, Jari e Cetran ou CONTRANDIF. Nessa ordem de recursos. Procure guardar essa ordem que você acerta qualquer pergunta relacionada ao assunto na prova teórica do Detran. Questão 21. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao. Alternativa A, ao proprietário do veículo. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor. Alternativa C, ao condutor. E alternativa D, ao condutor e ao transportador. Qual a resposta para a questão 21? A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao. Resposta correta da questão, alternativa C. A responsabilidade pelos atos praticados na direção do veículo cabem ao condutor. Última questão do nosso simulado de infrações de trânsito, questão 22.
considere as situações. Item 1. Conduzir veículo transportando passageiros em compartimento de carga. Item 2. Conduzir veículo transportando criança no banco traseiro. Item 3. Conduzir veículo devidamente registrado e licenciado. Item 4. Conduzir veículo sem equipamento obrigatório. São consideradas infrações de trânsito as indicadas apenas em: quais itens, portanto, aqui na questão, são consideradas infrações de trânsito? Vamos analisar para responder corretamente a questão. O item número 1 é uma infração de trânsito, na sua opinião? Conduzir veículo transportando passageiros em compartimento de carga. Isso é uma infração de trânsito? Com certeza, item 1 é uma infração de trânsito. É proibido o transporte de passageiros lá no compartimento de carga. Isso é proibido, é uma infração de trânsito. Item número 2. É uma infração de trânsito conduzir veículo transportando criança no banco traseiro. Isso é uma infração de trânsito? Errado, isso não é uma infração de trânsito. Crianças com idade até 10 anos ou que não atingiram 1,45 m de estatura devem ser transportadas no banco traseiro. Então, o item 2 não é uma infração de trânsito. Item número 3. Conduzir veículo devidamente registrado e licenciado. Isso é uma infração de trânsito? Pelo contrário, isso não é uma infração de trânsito. Nós devemos dirigir o veículo somente com ele registrado e licenciado. Item 3, portanto, não é uma infração de trânsito. Por fim, item número 4. Conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Isso é uma infração de trânsito? Conduzir veículo sem equipamento obrigatório? Com certeza, essa é também uma infração de trânsito. Portanto, são infrações de trânsito na questão 22, apenas o item 1 e o item 4 na questão. Resposta correta, então, alternativa B. Itens 1 e 4 são infrações de trânsito aqui na questão 22. Chegamos ao final desse simulado com questões de infrações de trânsito. E se os conteúdos aqui do canal estão agregando conhecimentos para você realizar a sua prova teórica, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu joinha no vídeo e acompanhe os vídeos novos postados aqui no canal toda semana com conteúdos recorrentes nas provas teóricas do Detran. Uma ótima prova teórica para você e até o próximo vídeo.